What would your life look like if fear no Como longer seria had a sua voice? vida se o medo não tivesse mais voz? Não silenciado por um momento, não controlado, domesticado ou negociado. Imagine acordar todos os dias, sem hesitação, sem se questionar, sem aquela voz interna dizendo que você não está pronto, não é digno, não é suficiente. Que decisões você tomaria então? Que portas você finalmente abriria? Que sonhos você perseguiria com um fogo imprudente e imparável? Porque a verdade é que o medo não é o inimigo. A rendição é. O medo é natural, é primal, ele sussurra e avisa, mas ele só vence quando você o obedece. E cada vez que você acredita nele, cada vez que você encolhe em vez de avançar, você troca poder por conforto. Você desiste do crescimento pela segurança. Você estagna, você sufoca, você fica parado. Não porque você é fraco, mas porque o medo o convenceu de que a inação é sobrevivência. Mas não hoje. Hoje nós expomos o medo pelo que ele é. Um mentiroso, uma história, uma sombra fingindo ser real. E hoje nós o enterramos, não com ilusões agradáveis ou hype superficial, mas com verdade, com disciplina, com prática, com um propósito maior que suas desculpas. Nos próximos minutos, você aprenderá a parar de fugir do medo e começar a caçá-lo. Você aprenderá a ficar de pé, mesmo quando suas mãos tremem. A agir antes que o medo desapareça e a construir uma mente tão afiada e disciplinada que o medo não terá espaço para viver. Então, respire fundo, avance e não olhe para trás, porque este é o dia em que você mata o medo. Vamos deixar uma coisa clara. O medo não é seu inimigo, o medo é instinto. É antigo, está embutido em sua biologia para protegê-lo e de muitas maneiras o manteve vivo. Mas o que o medo nunca deveria fazer é liderá-lo. Ele nunca deveria ser seu guia, seu conselheiro, seu tomador de decisões. No entanto, é exatamente o que a maioria das pessoas deixa acontecer. Elas deixam o medo assumir o volante e depois se perguntam por que sua vida parece estar andando em círculos. Você sente medo quando está prestes a fazer algo desconhecido, algo arriscado, algo que ameaça seu conforto ou controle. Isso não é fraqueza, é seu cérebro fazendo o que foi programado para fazer. Mas aqui está a verdade que a maioria nunca ouve. O medo em si não é o que o impede, a inação é o verdadeiro inimigo. Não é o medo que você sente, é a pausa que você dá por causa dele. É a oportunidade que você não busca, o silêncio que você escolhe em vez de falar, o sonho que você guarda para outra hora. A maioria das pessoas está esperando que o medo desapareça antes de agir. Elas estão esperando se sentir corajosas, se sentir certas. Mas esse momento nunca chega, porque a coragem não é a ausência de medo, é a ação tomada apesar dele. E se você está esperando se sentir pronto, esperará a vida toda. Aqueles que movem montanhas, mudam indústrias, fazem história, sentem medo também, mas eles avançam assim mesmo. Essa é a mudança, essa é a vantagem. Você não precisa ser destemido, você só precisa parar de obedecer ao medo como se fosse uma ordem. Você precisa parar de dar a ele uma autoridade que ele nunca mereceu. O medo pode sentar no banco do passageiro, claro, mas ele não toca no volante, nunca mais. E aqui é onde fica poderoso. Quanto mais você avança através do medo, menor ele se torna. Cada vez que você age quando está com medo, você ensina ao seu cérebro que medo não significa parar, significa que isso importa, significa avançar, significa que você está chegando perto de algo importante. A repetição reconfigura a realidade, e quanto mais você enfrenta o medo de frente, menos controle ele tem sobre você. Você se torna algo em que o medo não pode viver, porque você treinou sua mente para agir antes que o medo possa se instalar. Então, da próxima vez que o medo subir ao seu peito, lembre-se disto. Você não precisa de menos medo, você precisa de mais movimento. Não analise, não pense demais, não negocie, apenas mova-se, porque o medo odeia o momentum. E no momento em que você age, o medo começa a morrer. O medo é um mestre contador de histórias.
Ele cria mentiras tão credíveis, tão emocionalmente convincentes que parecem verdade. Mas aqui está o fato brutal. O medo é um mentiroso. E as mentiras mais perigosas que ele conta são sobre você. Ele sussurra que você não está pronto, que você não é inteligente o suficiente, talentoso o suficiente, digno o suficiente, que se você tentar, você falhará, que se você falar, eles rirão, que se você perseguir aquele sonho, você vai quebrar a cara. E porque o medo usa a voz de sua própria mente, você acredita nele, você o aceita como realidade, nunca percebendo que é apenas uma história. Uma história que você repetiu tantas vezes que se tornou familiar, não verdadeira, apenas familiar. O medo prospera na imaginação. Ele pega um momento de incerteza e constrói um filme em torno dele. Você não apenas se preocupa com uma conversa difícil, você a vê dar terrivelmente errado. Você não apenas hesita em tentar algo novo, você se vê falhando publicamente e permanentemente. Você não apenas teme a rejeição, você imagina a humilhação, abandono e a prova de que você nunca teve o que era preciso em primeiro lugar. E é assim que o medo vence, não com a verdade, mas com a repetição. Quanto mais você ensaia o pior cenário em sua mente, mais seu sistema nervoso acredita que é real. E quando seu cérebro acredita que a ameaça é real, ele inunda seu corpo com sinais para recuar. Coração acelerado, respiração superficial, músculos tensos. De repente você não está vivendo no presente. Você está aprisionado em um futuro que nem sequer aconteceu. E nesse estado, mesmo o menor passo à frente parece impossível. Mas aqui está a descoberta. Se o medo é construído pela repetição, a confiança também é. Se o medo é uma história, você pode contar uma melhor. Uma onde você fala e é ouvido. Uma onde você salta e aterrissa. Uma onde você falha e se levanta novamente. Porque a verdade é que a mente não consegue distinguir entre imaginação e memória. Se você pode visualizar a derrota, você pode visualizar a vitória. Se você pode ensaiar o desastre, você também pode ensaiar a dominação. Este é o campo de batalha, não lá fora, mas aqui dentro. E no momento em que você para de aceitar o roteiro do medo e começa a reescrevê-lo, você maretoma o controle. Você não precisa se sentir corajoso para agir com coragem. Você não precisa se sentir certo para avançar. Você só precisa parar de dar o microfone ao medo. Porque a voz em sua cabeça é poderosa, mas nem sempre diz a verdade. E a maior mentira que ela conta é que o medo é seu limite. Não é, é seu sinal. É a bandeira que diz que você está na borda do seu crescimento. E o que acontece depois depende de você. O medo cresce no escuro, no silêncio, na evitação. Quanto mais você foge dele, maior ele fica. Quanto mais você tenta superá-lo, mais alto ele se torna. Porque, o medo não diminui com o tempo. Ele diminui com a exposição. E é aqui que a maioria das pessoas erra. Elas esperam a coragem chegar antes de darem o salto. Elas esperam o medo desaparecer antes de darem o primeiro passo. Mas quando a coragem não vem antes da ação, ela vem por causa da ação. Imagine-se à beira de uma piscina gelada. Você pode molhar o dedo do pé, ir embora, voltar amanhã, pensar demais de novo e ainda sentir frio só de olhar para ela. Ou você pode pular, chocar seu sistema, deixar seu corpo se adaptar e, em poucos segundos, você não terá mais medo. Por quê? Porque você experimentou o que sua mente exagerou. Isso é exposição. Não se trata de ser destemido, trata-se de estar disposto a sentir o medo e ainda assim avançar, disposto a olhar a incerteza nos olhos e dizer: você não é o fim, você é o começo. É assim que você mata o medo, não com a evitação, mas com a exposição. Você se inclina para o que o aterroriza, você pratica o desconfortável, você o torna familiar. E quanto mais familiar ele se torna, menos poder ele tem sobre você. Fale mesmo que sua voz trema, apareça mesmo que suas mãos tremam, lance a ideia mesmo que seja imperfeita, faça a pergunta mesmo que tema a resposta. Esse é o trabalho, esse é o campo de treinamento, porque a repetição reconfigura a realidade. A primeira vez é aterrorizante, a segunda vez é desconfortável, a 10ª vez é rotina,
e a 100ª vez é liberdade. As pessoas que você admira, os oradores, os líderes, os criadores, os lutadores, eles não começaram corajosos. Eles começaram com medo. A única diferença é que eles se recusaram a ficar assim. Eles construíram tolerância ao desconforto. Eles não fugiram da tempestade. Eles entraram nela repetidamente até que o trovão não pudesse mais abalá-los. A verdade é que o medo nunca desaparece completamente. Mas você para de se encolher quando ele fala. Você para de diminuir quando ele surge. Porque você o enfrentou vezes suficientes para saber que é apenas um som, é apenas um sinal e não tem a última palavra. Você tem. A única saída é através do tremor, através da falha, através da dúvida. Você caminha direto para meio na tempestade, não porque não tem medo, mas porque sabe que o outro lado do medo guarda a vida que você ainda não viveu, e esse é um preço que vale a pena pagar. Se você quer matar o medo, você deve ir à sua fonte, sua mente. Porque o medo não começa no mundo, ele começa em seus pensamentos. Nas histórias silenciosas e invisíveis que você repete para si mesmo. Histórias de inadequação, de perigo, do que pode dar errado, histórias que tocam em loop, moldando sua realidade sem que você sequer perceba. E aqui está a verdade. Se você não treinar seus pensamentos, eles o treinarão. Descontrolada, a mente se torna um campo de batalha, onde o medo sempre vence. Mas você não está aqui para ser governado pelo medo. Você está aqui para reclamar sua mente, para pegar a caneta de volta e escrever um novo roteiro. E isso começa com esta simples, mas poderosa percepção. Você não é seus pensamentos. Você é o observador de seus pensamentos. Você é o arquiteto, o programador, aquele que escolhe e o que fica. Então, quando o medo sussurra que você não está pronto, você não apenas aceita, você questiona, você responde. Quem disse? Quando diz que você vai falhar, você responde: talvez, mas eu vou aprender. Você muda o roteiro, você interrompe o padrão, porque cada pensamento é uma semente e o que você rega cresce. Se você regar o medo, você colherá a hesitação. Mas se você regar a coragem, se você inundar sua mente com pensamentos poderosos, intencionais e disciplinados, então a ousadia se tornará seu padrão. Isso não é sobre positividade cega, é sobre condicionamento mental intencional. Da mesma forma que os atletas treinam seus corpos, os guerreiros treinam seus reflexos e os músicos treinam seus dedos, você deve treinar sua mente com afirmações que declarem seu valor, com visualizações que fixem seus olhos no resultado, com repetições que tornem a grandeza familiar. Diga a si mesmo o que você quer acreditar até que se torne quem você é. Fale, sinta, haja de acordo todos os dias. Eu estou calmo sob pressão, eu enfrento o medo e sigo em frente. Eu não encolho, eu me expando. Essas não são apenas palavras, são comandos, e seu subconsciente está sempre ouvindo. E não apenas pense nesses pensamentos, viva-os. Deixe suas ações refletirem sua nova identidade. Sua mente aprende observando você. Então, quando você faz algo ousado, quando você se move apesar dos nervos, quando você fala apesar das mãos trêmulas, seu cérebro registra. Nós fazemos coisas difíceis agora. É assim que a identidade muda. É assim que o medo perde o controle. Você não é fraco por ter medo, mas você permanece fraco se o deixar liderar. Discipline seu mundo interior e o mundo exterior se dobrará para encontrá-lo. Guarde seus pensamentos como um cofre, interrompa as mentiras, instale a verdade e lembre-se de que você sempre tem uma escolha. O medo pode visitar, mas ele não fica a menos que você abra a porta. Treine sua mente ou seja treinado pelo medo. A escolha ela é sempre sua. E se o medo não fosse uma placa de pare, mas um sinal? E se a própria coisa que você está evitando fosse a coisa que você deveria fazer? Veja, a maioria das pessoas pensa que medo significa não vá lá, não tente isso, não fale, não arrisque. Mas na realidade, o medo é muitas vezes uma bússola. Ele aponta para a borda de sua zona de conforto e é exatamente onde o crescimento começa. Aquele fogo que você sente no peito, aquele tremor nas mãos.
Isso não é fraqueza. É a vida lembrando que você está à beira de algo importante. É seu espírito reconhecendo um momento de verdade. Porque as coisas que mais o assustam são geralmente as coisas que mais o farão crescer. Falar em público, lançar o negócio, terminar o relacionamento tóxico, entrar em seu propósito. Esses não são perigos, são portas. E a chave para destrancá-las é a ação. Não a perfeição, não a certeza, apenas o movimento. Um passo à frente, direto para a coisa que o aterroriza. Coragem não é a ausência de medo, é a decisão de se mover em sua presença. Então, quando o medo aparecer, não encolha, incline-se. Incline-se para o fogo, deixe-o afiá-lo, deixe-o queimar suas desculpas, deixe-o se tornar combustível. Aquela resistência que você sente significa que você está chegando perto de algo real, perto de seu chamado, perto de seu próximo nível. E deixe-me dizer uma coisa que a maioria das pessoas não dirá. O medo nunca desaparece completamente. Nem para os corajosos, nem para os bem-sucedidos, nem para as lendas. O medo ainda está lá, mas eles fizeram as pazes com ele. Eles aprenderam a caminhar com ele, a continuar mesmo tremendo. Isso é o que os torna destemidos. Não que eles não sintam nada, mas que se recusam a ser dominados por ele. Então, da próxima vez que o medo aparecer, diga obrigado, eu te vejo, mas eu não vou parar. E então dê aquele passo, faça a ligação, publique, diga sim, diga não, diga a coisa que o assusta. No momento em que você se inclina para o fogo, o medo começa a diminuir, e o que resta é liberdade. Aqui está a verdade que ninguém quer ouvir. Você não se tornará destemido esperando se sentir corajoso. Você não mata o medo com sentimentos. Você mata o medo com disciplina. Motivação vai e vem. É uma faísca, rápida, alta, excitante, mas de curta duração. A disciplina, por outro lado, é a chama constante. É o motor por trás de toda a vida destemida. Porque quando você se treina para agir, não quando sente vontade, mas quando precisa ser feito, você se torna perigoso, você se torna intocável. Coragem não é um raio, é uma decisão diária de aparecer, de fazer as coisas difíceis, de se inclinar para o desconforto repetidamente, mesmo quando sua mente grita por segurança, especialmente então. Isso é o que os grandes entendem. Eles não esperam pela confiança, eles agem e a confiança os alcança. Eles não esperam o medo desaparecer, eles fazem a coisa de qualquer maneira, e o medo aprende que não tem lugar ali. Disciplina silencia o medo, porque remove a negociação. Não há debate, não há devo ou não devo, já foi decidido. O alarme toca, você se levanta. A tarefa é difícil, você a faz de qualquer maneira. A voz da dúvida sussurra, você avança apesar dela. Isso é disciplina, e é assim que os destemidos são feitos. Veja, quanto mais você age na presença do medo, mais você reconfigura sua mente. Você a condiciona a entender que medo não é perigo, é dado. E dados não controlam você, eles informam você. Então pergunte-se, você está vivendo por sentimento ou está vivendo por princípio? Se o medo ainda está dando as cartas, então é hora de mudar. Construa rituais que fortaleçam sua mente. Cerque-se de lembretes de sua visão. Cumpra seus compromissos consigo mesmo. Um pequeno ato de coragem todos os dias. E você acordará um dia se perguntando por que você deixou o medo comandar o show. A disciplina o torna consistente, e a consistência o torna inevitável. Imagine isto. Você está deitado em seu leito de morte, a poucos momentos do fim. Ao seu redor não estão apenas memórias, mas os fantasmas de cada sonho que você não perseguiu, cada risco que você nunca correu, cada versão de você que poderia ter existido. E eles olham para você com uma pergunta: por que você deixou o medo decidir por você? Veja, o medo não apenas rouba seus momentos, ele rouba seu legado. Ele o convence a encolher, a jogar seguro, a se sentar quando você nasceu para ficar de pé. Mas e se você soubesse o custo? E se você pudesse ver o futuro que o medo está silenciosamente roubando de você?
porque essa é a coisa que a maioria das pessoas não percebe. Elas estão escolhendo o medo. Elas pensam que estão escolhendo conforto, segurança, familiaridade. Mas o que elas realmente estão fazendo é enterrar sua grandeza sob desculpas. Elas estão trocando impacto por facilidade, legado por segurança. Deixe-me ser claro, ninguém se lembra do homem que permaneceu em silêncio. Ninguém constrói estátuas para a mulher que evitou o fracasso. O mundo é movido por aqueles que estavam com medo e agiram assim mesmo, por aqueles que se levantaram, falaram e avançaram, apesar do tremor na voz ou do nó no estômago. O medo sempre lhe oferecerá conforto, mas o legado exige desconforto, exige dor, sacrifício, risco. Exige que você decida o que importa mais, a opinião dos outros ou a opinião que você terá de si mesmo quando sua hora chegar. Então, pergunte-se agora, o que sua vida dirá quando você se for? Ela sussurrará sobre oportunidades perdidas e arrependimentos silenciosos, ou rugirá com o som de alguém que escolheu o propósito em vez da paralisia, a ação em vez da inércia, a coragem em vez do conforto? Você não precisa saber cada passo, você só precisa se recusar a deixar o medo ter a última palavra. Porque seu legado está sendo escrito de qualquer maneira e apenas uma versão termina com você livre. Se o medo é um mentiroso, então, sua rotina é a contadora da verdade. Porque não é apenas a mentalidade que derrota o medo, é o movimento. Não se trata de um grande ato heróico, trata-se dos hábitos que transformam a coragem em seu estado natural. Os destemidos não nascem bravos, eles são forjados pela disciplina. E todos os dias eles realizam pequenos rituais que sufocam o medo antes que ele tenha a chance de falar. Comece aqui. Toda manhã, faça algo desconfortável. Não algo enorme, não imprudente. Apenas algo que acelere um pouco seu coração. Um banho frio, uma conversa honesta, uma ligação difícil. Por quê? Porque o sistema nervoso precisa ser treinado. E quando você ensina seu corpo a sobreviver ao desconforto, o medo começa a perder sua força. Segundo, mova-se fisicamente. Seja levantando peso, correndo, caminhando. O movimento mata a estagnação, e a estagnação é o playground do medo. Quando você move seu corpo, seu cérebro acompanha, a confiança se constrói, a clareza retorna, a energia aumenta e o medo não tem espaço em um corpo em movimento. Terceiro, fale poder em sua mente. Afirmação não é bobagem, é guerra. Os pensamentos que você ensaia se tornam as crenças que você carrega. Toda manhã, fique de pé e diga: eu não tenho medo. Eu não estou aqui para encolher, eu estou aqui para liderar. Diga isso até acreditar. Então, haja de uma forma que o torne verdadeiro. Quarto, vença a primeira batalha. Faça sua cama, chegue na hora, termine a tarefa que você não quer, porque quando você começa o dia com uma vitória, o medo perde uma parte de seu poder. E quando você acumula essas vitórias, você constrói momentum. E momentum é o que torna o impossível sentir-se inevitável. Por último, reflita. Toda noite pergunte-se: onde o medo sussurrou hoje e onde eu resisti? É assim que você refina. É assim que você se torna mais afiado. Você se torna inabalável, não evitando o medo, mas enfrentando-o repetidamente até que ele quebre antes que você o faça. A vida destemida não é um acidente. Ela é construída com intenção, com repetição, com implacável autorrespeito. Se você quer matar o medo, não espere se sentir corajoso. Treine-o, construa-o, pratique-o, uma ação ousada de cada vez. Hoje nós não apenas falamos sobre o medo, nós o enterramos, porque a verdade é que o medo morre quando você para de alimentá-lo, quando você para de se curvar a ele, quando você percebe que ele não tem autoridade real, apenas o poder que você lhe deu. E a partir deste momento, você retoma esse poder. Chega de esperar, chega de hesitar, chega de encolher para caber no conforto dos outros ou nas mentiras do seu passado. Você não nasceu para viver pequeno. Você não foi projetado para andar na ponta dos pés pela vida evitando o perigo. Você foi construído para atravessar o fogo e sair forjado. Então este é o momento.
não amanhã, não quando você se sentir pronto, agora. Você enterra o medo, você silencia a dúvida, você dá o primeiro passo, e depois outro, até que você não se lembre mais de como era ser governado pela hesitação. E quando o medo mostrar a cara novamente, como sempre fará, você sorrirá, porque agora você conhece o jogo dele, você o estudou, você o superou, você treinou sua mente e corpo para seguir em frente de qualquer maneira. O medo não tem mais voto em seu futuro, apenas sua visão tem, apenas sua missão tem. Então, levante-se, endireite a coluna e olhe para o medo pela última vez. Diga obrigado pelas lições, pelo crescimento, pela clareza, e então diga adeus, porque você terminou de deixar o medo decidir quem você pode ser. Este é o seu momento agora. Você é destemido porque escolheu ser. Mas este é apenas o começo. Você venceu o medo, agora é hora de construir o guerreiro. Então inscreva-se agora, porque o medo pode estar atrás de você, mas seu futuro está apenas começando. Seu outro eu, aquele que nunca hesita, nunca recua, está esperando.